Olá a todos, eu sou o professor Eduardo Corsino e vamos falar um pouco hoje sobre a RDC número 20 de 2011 da Anvisa. Esta RDC, ela trata sobre o controle e o gerenciamento dos antimicrobianos. Os medicamentos antimicrobianos, eles passam a partir desta resolução da diretoria colegiada da Anvisa a ser substâncias controladas, de forma que a venda, a dispensação, a aquisição e a escrituração e o armazenamento passam a ter regulamentações que devem ser seguidas e que estão expressas nesta RDC número 20 de 2011. As farmácias e drogarias que exercem atividades com fins lucrativos devem seguir as recomendações da RDC número 20 de 2011. O que essa RDC trata? Ela trata tanto da escrituração, quanto também do controle da prescrição desses tipos de medicamentos. A abrangência dessa resolução, ela não chega a atingir as atividades das farmácias hospitalares, que devem seguir as normatizações de gerenciamentos que eram previstas anteriormente a esta resolução. Porém, as farmácias e drogarias de estabelecimentos, tanto público quanto privado, que exercem atividades com fins lucrativos, como por exemplo é o caso das farmácias populares, elas devem seguir a RDC número 20. Então, a abrangência desta resolução é de todo o território nacional para as farmácias e drogarias que exerçam atividades com fins lucrativos. E aí, como deve ser feito a movimentação, a escrituração e a prescrição dos antimicrobianos? Os antimicrobianos eles devem ser prescritos de forma legível e sem rasura em receituários que devam ter todas as identificações que qualquer outro receituário necessita, como a identificação dos seus prescritores ou dos estabelecimentos aos quais esses medicamentos foram prescritos, toda a identificação do paciente, bem como dos próprios medicamentos. Não há um limite de quantidade de medicamentos a serem prescritos em uma determinada receita contendo os antimicrobianos. Porém, há sempre que se lembrar que, desde que não tenha um medicamento constante nas listas da portaria 344, que são os medicamentos controlados como substâncias especiais, todos os outros medicamentos podem ser prescritos também juntamente com os medicamentos antimicrobianos, obedecendo sempre às normatizações de prescrição, onde deve conter o nome do medicamento, seguindo a denominação comum brasileira, bem como a dose desse medicamento, a posologia e principalmente o tempo de tratamento. Essas receitas, elas vão ter um período de validade, que vai de 30 dias a 90 dias, no caso de esses tratamentos com os antimicrobianos seja de uso prolongado. Entretanto, a validade dela para ser aviada ou ser dispensada é apenas de 10 dias desde contado o prazo de sua prescrição. Então, quando o prescritor ele faz a prescrição e ele coloca a data nessa receita, o que acontece? Ela tem validade para que o usuário possa ir a um estabelecimento farmacêutico adquirir esse antimicrobiano no prazo máximo de 10 dias. A partir deste prazo, as farmácias não têm mais autorização para receber esta prescrição como uma prescrição válida. E aí, o que deve ser feito para que esses medicamentos possam ser dispensados? É estabelecido na RDC número 20 que os medicamentos antimicrobianos devam ser feitos registros de lançamento no Sistema Nacional de Gerenciamento, né, de Medicamentos, que é o SNGPC, como acontece também com os medicamentos constantes na portaria 344. Essa escrituração deve ser feita num prazo máximo de 7 dias, mediante a data ao qual aquele medicamento foi dispensado. Entretanto, nem todas as farmácias e drogarias do país inteiro possuem acesso à internet, por exemplo. E aí, prevendo este tipo de situação,
A RDC número 20, ela estabelece que nesses estabelecimentos as vigilâncias sanitárias locais podem autorizar que estes serviços continuem utilizando para a escrituração os livros como eram feitos os medicamentos da portaria 344. Então, pode ser utilizado também os livros de escrituração para os medicamentos antimicrobianos, desde que esses estabelecimentos não tenham acesso à internet e seja autorizado pela vigilância sanitária local. Para que então nós temos esta portaria, essa RDC, né? Por que essa RDC foi criada? De que modo? Por que isso acabou acontecendo? Isso muito se deve ao fato da resistência aos antimicrobianos que os micro-organismos têm se desenvolvido devido ao uso indiscriminado dessas classes de medicamentos. Por esse motivo, a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando junto com os governos dos diversos países para que nesses países sejam desenvolvidas políticas que promovam o uso racional dos antimicrobianos, que hoje pode ser considerado um problema de saúde pública, a resistência aos antimicrobianos. De fato é que muitas pessoas utilizam medicamento sem ter uma real necessidade e uma real aconselhamento de como deve ser feita a utilização desses medicamentos. Qual é o período de tratamento, qual é o tipo de antimicrobiano que é o mais correto e o mais adequado para o tipo de infecção que este paciente possa ter. E aí, como isso acontecia de uma forma muito indiscriminada, os serviços de vigilância sanitária acabam por regulamentar a utilização dos antimicrobianos de forma que os pacientes sejam protegidos de utilizações inadequadas e acabem promovendo a resistência aos antimicrobianos. Para isso, é necessário que se promova o uso seguro do medicamento. E aí, os farmacêuticos, dentro dos estabelecimentos farmacêuticos, como farmácias e drogaria, são os profissionais que têm, dentro de suas responsabilidades, a promoção do uso adequado e racional dos medicamentos, bem como utilização de forma segura. E cabe ao profissional farmacêutico prestar toda a orientação quanto ao uso adequado desses antimicrobianos, bem como fazer o gerenciamento desses medicamentos, além de verificação de todos os itens e requisitos da receita, a retenção da segunda via desta receita, a escrituração no SNGPC desta receita e, principalmente, ter o paciente como foco de suas atenções e dar a este paciente toda a orientação necessária para a utilização desses antimicrobianos de forma a garantir o seu uso racional.